Muitas informações nesse vídeo da Central. Uma possível saída importante do Fluminense, o acerto do Fluminense com o jogador da base, multa altíssima para o futebol do exterior, reforço conta, né? Tem informação que reforço estava se preparando enquanto não acertava com nenhuma equipe. E o Marcão falou sobre Renato Augusto e a garotada que começou esse estadual. Então já vai deixando o seu like e ativando todas as notificações, porque a Central Fluminense não para de crescer por aqui. Tá certo? Então vamos lá, porque esse vídeo é patrocinado pela PagBet. Saques imediatos via Pix, as melhores cotações do Brasil, as mais altas também. Na PagBet, com apenas R$1, torcedor tricolor, você já pode jogar lá no site ou no app da PagBet, tá certo? Então, PagBet, jogue com responsabilidade, torcedor tricolor. Na PagBet, acertou, tá pago. Então, vamos continuar com as informações do Fluminense nesse vídeo. Vamos falar agora do jogo de ontem. Vamos começar falando do jogo de ontem, porque o Marcão elogiou os jovens do Fluminense, líder do Carioca. Estão dando a vida, segundo o Marcão. E o Marcão foi a última partida com o comando dele. A partir do próximo jogo, o Fernando Diniz já deve atuar no banco de reservas. E, cara, eu vou falar aqui, antes de trazer a declaração do Marcão, deixando opinião também aqui, ele fez mais um excelente trabalho. Comentei na live pós-jogo sobre isso. O Marcão, mais um trabalho que ele consegue fazer muito bem feito. Você pega essa escalação do Fluminense e ele coloca na liderança do campeonato com o time D do Fluminense, atletas que não vão ficar no elenco principal, é de uma grandiosidade ímpar, porque o Marcão, ele já salvou o Fluminense do rebaixamento em 2019, ele continuou o trabalho do Odair, levou a gente para a Libertadores direto para a fase de grupos. 2021, trabalho ruim do Roger, o time lá embaixo, ele coloca o Fluminense de novo na Libertadores, consegue levar a pré-Libertadores e, novamente, ele pega esse início aí com um time totalmente alternativo de uma galera que não tinha nem atuado com a camisa do Fluminense, alguns jovens que estourou a idade do sub-20 e o Fluminense já tentou emprestar e não conseguiu também, e não conseguiram espaço em outras equipes, e ele vai entregar o Fluminense pro Diniz na liderança do campeonato. Isso a gente precisa pontuar. Então, ó, o Marcão, ele deu duas declarações que eu achei muito interessantes. Uma sobre os garotos e outra sobre o Renato Augusto. O que esses meninos estão fazendo é grandioso demais. São meninos que chegaram das férias, juntaram a equipe e se dedicaram ao máximo. Estão conseguindo sustentar até os guerreiros voltarem. Grandes clubes estão com problemas e esses meninos estão dando a vida para manter a chama acesa de esperança de título. E sobre o Renato Augusto, o Marcão falou, ó, abre aspas, o Renato é o que vocês conhecem, é um craque, um gênio, consegue achar espaços onde poucos acham. O Fluminense foi muito bem nas contratações e só pontuando opinião sobre a estreia do Renato Augusto, a gente vê que o cara é muito diferenciado, né? A forma que ele toca na bola, a forma que ele clareia a jogada e ele tem uma mobilidade interessantíssima, né? Ele volta para marcar, mas ele chega também com muita força à frente. Que contratação do Fluminense, a expectativa é realmente que ele possa nos ajudar aí muito nessa temporada de 2024, mas valeu, cara. A gente reclama de alguns jogadores que estão nessa equipe jovem, a gente sabe que muitos não têm qualidade, não tem nível para estar no Fluminense de hoje, até porque o nosso nível tá altíssimo, não é demérito desses atletas, mas os caras fizeram o que tinham que fazer, vão entregar o Fluminense líder do Carioca, e isso merece os elogios, merece o nosso reconhecimento, e isso é importante também. Mas valeu, Marcão, valeu a galera que tá iniciando o Campeonato Carioca, valeu demais a estreia do Renato Augusto, foi legal demais. Então vamos seguindo com as informações do Fluminense por aqui. Vamos falar agora de outro reforço que já chegou com tudo, já chegou treinando,
E não quis saber de, vou só semana que vem, não. E ele fez questão de começar a treinar. Eu tô falando do Douglas Costa, porque tem notícia muito interessante sobre ele. Porque ele vinha treinando com o personal dos tempos de Bayern antes do anúncio no Fluminense. O jogador, ele passou pelas áreas de fisiologia e fisioterapia do clube e iniciou as atividades no campo com os companheiros. Sem histórico de lesões recentes, a ideia do clube é que o jogador esteja pronto para disputar os jogos da Recopa contra a LDU nos dias 22 e 29 de fevereiro. O Douglas não atua desde outubro após a saída do Galaxy. Ele passou o último mês treinando por conta própria com orientações do preparador físico Marquinhos, o mesmo dos tempos em que atuou no Bayern e também na Juventus. E ele falou, né, sobre essa situação. Olha o que ele falou quando ele chegou no aeroporto. Venho me preparando. Claro que preparar sozinho é totalmente diferente do que estar no grupo. Fiz questão de, quando a gente acertou, vir correndo para cá para poder treinar com os meus colegas, aprender com meus colegas para a gente se conhecer melhor. E o Douglas Costa já treinou nesse domingo. O Fluminense atuou pelo Campeonato Carioca, mas o elenco principal do Fluminense esteve no CT Carlos Castilho treinando, e o Douglas Costa, conforme essa foto é de ontem, tá? No domingo, dele treinando com o grupo principal. Então o Douglas Costa parece estar muito motivado em estar aqui no Fluminense, segundo ele, o chamado do Fernando Diniz, e isso dele não ter lesões recentes anima demais essa empolgação inicial. Tomara que se mantenha até o final do contrato. Talvez a gente possa estar discutindo lá em 2025, tem que renovar com o Douglas Costa. Ainda não renovou com o Douglas Costa? É isso que eu espero desse jogador, porque se ele conseguir mostrar o que sabe, é um jogador que é um dos melhores da América do Sul, sem sombra de dúvidas. Boa sorte ao Douglas Costa no Fluminense. Vamos torcer demais para que ele possa ir bem com a nossa camisa, beleza? Vamos lá, agora chegou o momento do abraço. Vamos agora para mandar um abraço para a galera que tá sempre dando uma moral aqui na Central Fluminense. Então vamos lá, um abraço aqui pro Éder de Cordeiro, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, pro Paulo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, pro Valdir de Blumenau, pro Islam Marcelo de Feira de Santana, Bahia, pro Ninaldo Lima de Vitória da Conquista, pro Felipe de Divino, Minas Gerais, pra Léo Lopes da Bahia. Então a galera de todas as partes do Brasil assistindo a Central Fluminense, valeu demais. Se você quiser um abraço em vídeo, comenta aí agora da onde que tá assistindo a Central Fluminense. E claro, não esqueça de deixar o seu like e ativar todas as notificações para não perder nenhuma informação do Fluminense com a Central. Vamos falar agora de Cauã Elias, porque o Cauã Elias entrou nesses jogos iniciais do Campeonato Carioca e tem informação importante sobre tempo de contrato e multa rescisória. O Fluminense acertou, né? Já tinha saído semanas atrás a informação que o Fluminense tinha acertado com o staff do jogador, mas a assinatura ainda não aconteceu. O repórter Vene Casagrande divulgou detalhes sobre essa renovação de Cauã Elias, de 17 anos. O novo vínculo será assinado nessa terça-feira e será válido até o final de 2029, ou seja, 5 anos de contrato. Já a multa rescisória para o exterior vai ser fixada em 300 milhões de reais. Torcedor tricolor, o Cauã Elias é tido como uma das maiores promessas de Xerém, somou 4 jogos pelo time profissional, não conseguiu fazer nenhum gol e ele acumula também convocações para a seleção brasileira sub-17, onde foi artilheiro na conquista do sul-americano da categoria. Recentemente ele teve seu nome vinculado aos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona. O Cauã Elias, ele é um jogador jovem, ele começou no banco de reservas dessa equipe que iniciou o estadual, entrou em alguns jogos no segundo tempo, ele não conseguiu mostrar muito o seu futebol, até porque ele entra para fazer uma dupla com o Lele e com ele saindo mais.
Ele não conseguiu jogar realmente de 9 de centroavante nesse time do Fluminense, mas são os primeiros passos dele no profissional, né? Ele tem apenas 17 anos, a gente entende também que é só o início, ele é muito bem falado, ele é um fenômeno na base do Fluminense, a gente tem que ter um pouco mais de calma com ele vai ter novas oportunidades, talvez se desenvolva no sub-20, porque uma das exigências do staff é que ele já subisse para o elenco profissional. Não se tem informações se o Cauã vai assinar e vai ficar definitivamente no elenco profissional. Eu acho que ele sempre precisa de rodagem, precisa estar jogando, e ele está alternando esse sub-20 profissional, seria o ideal pro desenvolvimento dele, né? Ele já está nessa parte final, né, de adolescência para adulto, para fase adulta. Então acho que é importante esse desenvolvimento do Cauã Elias, mas, cara, valor muito interessante, né? O Fluminense já sabe que ele é um jogador que os clubes europeus estão de olho, então bota aí multa de 300 milhões. A gente sabe que é muito difícil esse cara sair por esse valor, mas aumente muito. Assim, quando o clube chegar para comprar, tentar comprar o Cauã, ele, multa isso aqui, amigo. E aí? Ele vai ter que aumentar a pedida o mais próximo possível do valor da multa. Isso, na hora de barganhar, na hora de negociar, é importante, mas o Fluminense ele vem fazendo uma coisa boa, tá? A gente reclamava lá em 2020, 2021 que a gente estava perdendo jogador de graça, etc e tal. Hoje não. Hoje o Fluminense ele consegue renovar, ter contrato com as suas maiores promessas para conseguir, né, depois lá na frente fazer caixa, fazer venda e não desperdiçar todo esse tempo de desenvolvimento desses caras, né? Porque aconteceu algumas coisas anos atrás do Fluminense da gente perder Evanilson, Marcos Paulo, Miguel, jogador. Hoje, tirando o Evanilson, Marcos Paulo e o Miguel não estão na vitrine, não estão se destacando. Sim, mas o Fluminense deixou de ganhar alguns milhões de euros, alguns milhões de reais por conta de vacilos contratuais. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense. Vamos falar agora do Guga, porque saiu uma notícia surpreendente na hora que a gente estava fazendo a live pós-jogo ontem. O Vene Casagrande trouxe uma informação, e é uma informação que ele dá até nome e sobrenome, André Cury, empresário do jogador. Ele traz que o Fluminense já recebeu a oferta do Feyenoord e o clube, de forma oficial, negou. O Feyenoord é um clube tradicional da Holanda. Segundo a informação do Vene, o Feyenoord teria oferecido 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Guga. O Fluminense tem 50% do passe e a outra metade pertence ao Atlético Mineiro. E em contato com a assessoria negou, falando que o clube não recebeu qualquer proposta, mas o empresário do jogador diz que o Fluminense já está sabendo sim dessa proposta do Feyenoord. A gente discutiu na live e, sendo bem sincero, eu acho muito ruim o Fluminense perder o Guga neste momento. Cara, a safra de laterais no mundo tem uma deficiência. Pra gente encontrar um lateral que dê conta, eu falei isso na live, cara, encontrar um lateral que dê conta, igual o Guga deu no ano passado, é muito difícil. O Guga entra lá na final do Campeonato Carioca no segundo jogo, joga muito, participa até do 4º gol do Fluminense. O Fluminense é campeão. O Guga contra o Internacional com 1 a menos aqui no Maracanã, entra numa bucha e dá conta do recado. Lá no Rio Grande do Sul, dá conta. Entra na final da Libertadores e dá conta do recado. Quase foi premiado, coroado com um gol para fechar o caixão do Boca Juniors. Então, é um cara que tem o seu valor, hoje é considerado reserva, mas ele é jovem e tem potencial, tem qualidade para ser titular do Fluminense nessa temporada. Então, e é um valor, cara, é uma venda que o Fluminense praticamente não vai lucrar, gente. É uma venda que o Fluminense não vai lucrar, o pior é isso. Se essa venda acontecer, o Fluminense vai lucrar muito pouco, são 80% que o Feyenoord quer comprar por esse valor. Será que vão comprar 50% todo do Fluminense? O Atlético vai ficar, sei lá, com 20% no futuro? Realmente, eu não sei, ou vai ser ao contrário, o Fluminense fica com 20% de uma possível venda. Mas nesses moldes, por exemplo, o Fluminense
vende aí 30% agora. É um valor muito irrisório. O Fluminense vendendo 50% também é um valor muito baixo. Não vai compensar negociar o Guga e a gente vai ter que gastar, meus amigos, para trazer um substituto, e eu acho difícil gastar o valor que a gente vai receber pelo Guga e conseguir um reforço à altura dele. Não vai conseguir, gente. O mercado está muito inflacionado. Então, eu espero muito que o Fluminense consiga manter o Guga. Claro, ele é reserva aqui. Ele vai pro Feyenoord, que joga a Champions League, é um time grande lá na Holanda. E é aquilo, ele nunca jogou no futebol europeu, e jogadores, infelizmente, hoje, eles têm esse desejo de jogar no futebol europeu. É muito difícil quando o jogador, né, ficar balançado com proposta, vai receber em euro, vai receber mais, com certeza, do que aqui no Fluminense. A gente tem que ver se o Guga também tem esse interesse todo de sair. Fato é, o Fluminense nega, mas o empresário do jogador diz que já tem proposta na mesa do Feyenoord pelo Guga, tá certo? Então são essas as informações. Acho uma pena o Fluminense, caso perca o Guga, espero que o Fluminense consiga reverter essa situação, mas até agora o clube nega. Deixe seu comentário, ative as notificações, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.